Olá, pessoal! Vamos então para a nossa resolução de exercícios sobre a radiciação de números racionais. Questão 9. Determine a medida do lado de cada quadrado. Bom, aqui nós temos a área dos quadrados e nós já estudamos que a área de um quadrado ela é obtida elevando a medida do lado ao quadrado. Então, eu resolvo lado ao quadrado e descubro a área. Como nós temos a área e queremos descobrir a medida do lado, a gente deve fazer então a operação inversa. O inverso de elevar o número ao quadrado é tirar a raiz quadrada desse número. Então vamos lá. Então o lado vai ser igual a raiz quadrada de 36 sobre 49. Raiz quadrada de 36 é 6 e a raiz quadrada de 49 é 7. Então 6 sobre 7 centímetros. Na letra B, a ideia é a mesma. O lado é a raiz quadrada de 1 sobre 144. Raiz quadrada de 1 é 1 e de 144 é 12. Então, o lado mede 1/12 metro. Questão 10. Certas frações não apresentam aparentemente uma raiz quadrada no conjunto dos números racionais. No entanto, há a possibilidade de simplificarmos a fração para verificar se é possível o cálculo de sua raiz para os racionais. Veja o exemplo. Então, nós temos a raiz quadrada de 13 sobre 52. Então, ele fez primeiro a simplificação, ele dividiu por 13. 13 dividido por 13 é 1, e 52 dividido por 13 é 4. Então, ficou a raiz de 1 sobre raiz de 4. A raiz quadrada de 1 é 1, e a raiz quadrada de 4 é 2. Perceba que os números 13 e 52 isoladamente não apresentam raiz quadrada para os racionais. Por outro lado, ao simplificar a raiz, conseguimos calcular a raiz quadrada. Faço o mesmo nos próximos itens. Então, na letra A, nós temos 2/8. 2 e 8 não possuem raiz exata. Então, vamos dividir por 2 em cima e embaixo. Então, 2 dividido por 2 dá 1, 8 dividido por 2 dá 4. Então, ficamos com a raiz quadrada de 1 sobre 4. Raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 4 é 2. Na letra B, a raiz quadrada de 3/27. Também são dois números que não possuem raiz, vamos simplificar dividindo ambos os números por 3. 3 dividido por 3 dá 1 e 27 dividido por 3 dá 9. Raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 9 é 3. Letra C, raiz quadrada de 5 sobre 125. Vamos simplificar dividindo por 5 em cima e embaixo. 5 dividido por 5 é 1 e 125 dividido por 5 é 25. Raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 25 é 5. E para finalizarmos, a raiz quadrada de 8 sobre 162. Aqui eu vou simplificar apenas por 2, porque 8 dividido por 2 é 4, que tem raiz exata, e 162 dividido por 2 é 81, que também tem raiz exata. Raiz quadrada de 4 é 2 e de 81 é 9. Questão 11. Calculando a soma entre as medidas dos lados de dois quadrados, com base nas medidas de seus lados, um estudante escreveu a seguinte soma de raízes. Raiz quadrada de 49 centésimos mais a raiz quadrada de 36 sobre 64 avos. Sabe-se que as raízes são determinadas primeiro, antes de calcular a soma. O resultado dessa expressão é... Então, nós não podemos começar pela soma. Então, primeiro, vamos resolver as raízes. Raiz quadrada de 49 é 7. Raiz quadrada de 100 é 10. Na sequência, a raiz quadrada de 36 é 6. E a raiz quadrada de 64 é 8. Agora, nós temos uma soma de frações, que o denominador é diferente. Então, calculamos o MMC entre 10 e 8. O mínimo múltiplo comum entre 10 e 8 é o 40. Aí, acompanhem comigo. 40 dividido por 10 é 4, vezes 7, 28. 40 dividido por 8 é 5, vezes 6, 30. Então, 28 mais 30 é 58 sobre 40. Que simplificando, dividindo por 2, nós chegamos na fração 29/20 avos. E a alternativa correta é a alternativa
D.